O que acontece quando paixão e traição se encontram? E quando ela vem da mesma pessoa, ou no caso da própria criadora? Nos anos 90, o Mitsubishi Eclipse não era apenas um carro, era um grito de liberdade acessível sobre rodas. Um coupé agressivo com motor turbo, tração integral, nascido para acelerar sem pedir permissão. Um carro que fazia o coração de uma geração bater mais rápido, muito antes de Velozes e Furiosos transformar ele em ícone. Mas todo herói precisa de um vilão. E no caso do Eclipse, o vilão não veio das pistas, veio de dentro da própria Mitsubishi. A mesma empresa que um dia ousou desafiar gigantes, mais tarde se rendeu à mediocridade corporativa. Trocaram o ronco do turbo por o silêncio de um motor sem alma, e o que antes era sinônimo de emoção virou produto de planilha. O Eclipse não foi apenas descontinuado, ele foi humilhado. Mas como uma marca capaz de criar algo tão icônico decidiu destruir o seu próprio legado? Hoje, você vai descobrir como um símbolo da paixão automotiva foi apagado por quem mais deveria defendê-lo. Essa é a história do Mitsubishi Eclipse, o carro que brilhou intensamente até ser traído pelo seu próprio criador. Eclipse, do brilho ao apagão. Tempos de glória. O Japão, que até os anos 60 era visto como exportador de carros pequenos e utilitários baratos, já havia conquistado os mercados americanos e europeu com confiabilidade, eficiência e custos baixos de manutenção. Toyota, Honda, Nissan e Mazda eram reconhecidas por entregar produtos duráveis e começavam a investir em algo além da racionalidade, o prazer por dirigir. E você quer fazer parte de um grupo de entusiastas, quer fazer parte de uma comunidade onde a gente troca ideias sobre automobilismo, carros e também sobre o YouTube. Como é para mim produzir esses conteúdos, esses documentários e te contar todos os bastidores aí e de quebra contar como funciona o próprio YouTube, onde você pode monetizar e ganhar dólares aí com a plataforma. Se você tem essa curiosidade e também quer fazer parte de tudo isso, a gente deixou um link na descrição desse vídeo que é para você entrar na nossa newsletter, onde semanalmente você vai receber um conteúdo mais exclusivo, também um recap news aí sobre o que a gente produziu na semana anterior e se você gosta dos nossos vídeos, eu tenho certeza que você vai gostar também desse novo projeto, então confie em mim que eu estou preparando algo muito legal para vocês. E fica tranquilo que não vão ser e-mails longos aí enchendo linguiça, nada disso. Vai ser direto e reto, honesto como sempre e um lugar para a gente bater papo inteligente e também para criar um networking aí bastante legal. O link tá na descrição, eu tô te esperando lá também. O movimento JDM ganhava força e os fabricantes japoneses enxergavam nos esportivos acessíveis a porta de entrada para conquistar o público jovem que sonhava com carros mais esportivos, mas não tinham condições de chegar a um Porsche ou um Corvette. Foi nesse ambiente que nasceram os chamados cupês esportivos compactos. Modelos como Honda Prelude, Toyota Celica, Mazda MX-6 e Nissan 240 SX surgiram como alternativa a preços ainda relativamente acessíveis, todos embalados pelo avanço tecnológico do país no período. Com turbos, tração integral, aerodinâmica inspirada em carros de competição e interiores mais modernos, se tornaram cada vez mais comuns em veículos que não custavam tanto quanto os superesportivos europeus. Nos Estados Unidos, o público abraçou rapidamente essa leva de modelos. A crise do petróleo dos anos 70 havia mudado o perfil do consumidor americano, que começava a dar mais importância ao consumo de combustível e à confiabilidade do que ao tamanho do motor. E os esportivos asiáticos preencheram essa lacuna com eficiência e estilo. Além disso, a cultura jovem dos anos 80 e 90 encontrava nesses modelos uma plataforma ideal para personalização, o famoso tuning, dando origem a uma cena de modificações que cresceria de forma explosiva na década seguinte. Já a Mitsubishi já vinha construindo sua reputação exatamente nesse cenário. A experiência em competições, especialmente nos ralis, havia rendido vitórias com o Galant VR4 e estabelecido a marca como capaz de produzir carros compactos, potentes e robustos.
A parceria estratégica com a Chrysler abriu as portas para o mercado americano, permitindo que modelos japoneses chegassem aos Estados Unidos, rebatizados como Dodge ou Plymouth. Foi dentro dessa conjuntura que nasceu a ideia de um coupé esportivo para entrar na concorrência com os rivais japoneses. Ele combinaria o motor 4G663, já reconhecido por sua durabilidade e potencial de desempenho, com design atraente e preço competitivo. Esse carro seria o Eclipse, fruto de um acordo que nomearia a Diamond Star Motors, partindo da Chrysler e Mitsubishi. A relação entre as duas companhias não nasceu do nada. Em 1970, a Chrysler buscava recuperar competitividade após a crise do petróleo e enxergou na Mitsubishi um parceiro capaz de fornecer carros compactos e motores econômicos, um segmento em que os americanos ainda patinavam. E a força dessa união surgiria em um momento perfeito, quando o público americano estava sedento por esportivos japoneses com personalidade própria e quando a cultura automotiva global se abria para um novo tipo de performance. Parte 1. O projeto. A fábrica responsável por elaborar o projeto seria erguida em Normal, Illinois, com a capacidade para mais de 200 mil unidades anuais. Havia uma lógica industrial e política por trás desse movimento, já que produzir em solo americano reduziria a exposição ao iene que estava supervalorizado, contornava limites de importação e aproximava a marca do público que pedia um esportivo acessível com toque moderno. A DSM iniciou a operação em 88 e, no ciclo de produto de 1990, lançou 3 gêmeos da mesma base, Mitsubishi Eclipse, Plymouth Laser e Eagle Talon. O projeto de engenharia foi supervisionado em grande parte por Hiroshi Fuji, um dos responsáveis por adaptar a plataforma do Galant ao novo coupé, conciliando o know-how japonês com a mão de obra americana. A equipe inicial dos Estados Unidos contou com mais de 1.500 trabalhadores, treinados durante meses por engenheiros vindos diretamente de Okazaki, no Japão, que carregavam a missão de transferir a cultura técnica além do manual de montagem. Nos bastidores, a DSM precisava provar que não seria apenas uma linha de produção terceirizada. Era a primeira vez que uma joint venture desse porte entre uma japonesa e uma americana se comprometendo a fabricar carros esportivos em série no coração do meio oeste. A própria escolha do nome Eclipse teve uma camada simbólica. Ele remetia a um cavalo de corrida inglês do século XVIII, invicto em todas as disputas, uma referência que conectava a ideia de velocidade e vitória a um modelo que pretendia desafiar rivais já consolidados. Poucos sabem, mas nos primeiros protótipos havia divergência entre manter o carro mais conservador para agradar clientes da Chrysler ou dar a ele um desenho mais ousado, com capô baixo e traseira curta. Bom, mas a decisão final inclinou-se pelo atrevimento estético japonês. O desenvolvimento ficou ancorado na arquitetura transversal de motor dianteiro e tração dianteira, mas desde o início se planejou um sistema de tração integral para as versões mais potentes. O grande trunfo técnico viria do 4 cilindros 4G63, recém-consagrado em aplicações como o Galant VR4. Com bloco de ferro fundido, cabeçote de alumínio e um turbocompressor em especificação TD da própria Mitsubishi Heavy Industries, esse motor tinha robustez para lidar com pressão de trabalho elevado e margem para crescimento de potência. Para o Eclipse, a Mitsubishi definiu uma linha clara, versões aspiradas de entrada para volume, intermediárias com pacote visual esportivo e topo com turbocompressor, manual de 5 marchas e tração integral. No catálogo, os nomes traduziram a proposta com simplicidade. A versão RS e GS assumiam a missão de acesso. A GST ficava com um conjunto turbo e tração dianteira. Já a GSX combinava turbo e sistema de tração integral com um diferencial central de acoplamento viscoso. E
em muitos casos, diferencial traseiro com limitação de deslizamento. O projeto da carroceria buscou um perfil baixo e arredondado, com colunas posteriores que criavam a assinatura lateral do modelo. O coeficiente aerodinâmico competitivo ajudava o turbo a trabalhar em velocidades de cruzeiro, enquanto o capô curto e a seção frontal contida favoreciam peso no eixo dianteiro compatível com um cupê de uso diário. A suspensão usava um McPherson na frente e um conjunto multibraço compacto atrás, solução que conciliava estabilidade com espaço no porta-malas para manter o carro utilizável. Discos nas 4 rodas e ABS opcional fechavam o pacote técnico das versões mais caras. Na linha 1990, as cifras já colocavam o Eclipse no mapa dos entusiastas. As versões turbo chegavam a números que incomodavam cupês maiores e mais caros da época. Em um cenário de rivais como Celica, Ford Probe e Honda Prelude, o Mitsubishi entregava aceleração vigorosa e, no caso do GSX, tração para explorar torque em pisos de baixa aderência. O câmbio manual tinha engates curtos e progressivos, com relações pensados para manter o 4 cilindros em faixa de rendimento sem exigir trocas frenéticas. Parte do sucesso foi a decisão de padronizar componentes entre os 3 gêmeos DSM, o que reduziu custos de aquisição e manutenção e criou uma comunidade de preparação que cresceu rapidamente. O carro, que começava a marcar presença nas ruas, não vinha de exportações, mas sim do meio oeste, um fato que as concessionárias exploravam com orgulho, sendo um grande argumento e bem apelativo para consumidores mais patrióticos. A Mitsubishi manteve versões aspiradas com preço agressivo para garantir fluxo nas lojas e, paralelamente, subsidiou a imagem do topo GSX com conteúdo técnico de carro de nicho. Essa escala comercial rara em esportivos compactos fez o Eclipse aparecer tanto em pátios de faculdade quanto em encontros de preparação. O interior seguiu a mesma lógica pragmática, com painel orientado ao condutor, instrumentação clara com destaque para conta-giros e manômetro nas versões turbo, bancos com laterais mais firmes e uma ergonomia direta, sem muito mais itens de luxo que aumentassem custo ou peso. Itens como ar-condicionado, teto solar e som de melhor qualidade entravam como opcionais, permitindo que o comprador escolhesse entre um coupé mais raiz para um track day ou um Grand Tour compacto mais refinado para as rodovias. A engenharia previu desde cedo o impacto do mercado de revendas e o tuning. O motor 4G63T aceitava níveis moderados de preparação sem comprometer a confiabilidade quando bem mantido, e o conjunto de tração integral do GSX suportava carga de torque superior à de série, e isso deu ao Eclipse uma reputação de plataforma elástica, ideal para quem queria ir além do padrão de fábrica. Ao mesmo tempo, a fábrica cuidou de detalhes de durabilidade, como arrefecimento e lubrificação, para evitar que o carro virasse refém de modas de oficina, e o resultado foi um equilíbrio raríssimo em esportivos acessíveis, margem de evolução para entusiastas e confiabilidade o suficiente para uso diário. A segunda geração, lançado para o ano modelo de 95, não foi só um simples facelift. A carroceria ganhou proporções mais musculosas, paralamas traseiros com ombros marcados e uma frente mais baixa. No conjunto mecânico, as versões de acesso no mercado norte-americano passaram a usar motor 2.0 da família Chrysler 420A, em configuração aspirada e tração dianteira, enquanto as variantes GST e GSX mantiveram o 4G e o trem de força desenvolvido pela Mitsubishi. No turbo, o fornecimento passou a usar um turbocompressor menor e mais rápido para reduzir o lag no uso urbano, mantendo a entrega de potência em patamares competitivos. O objetivo era claro: tornar o carro mais civilizado no dia a dia, sem destruir o caráter das versões desejadas pelos entusiastas. Era meio que o melhor dos dois mundos. A decisão de separar motores por versões e manter o coração japonês nas configurações de topo preservou a identidade do modelo entre os apaixonados por desempenho. E essa arquitetura também manteve a cadeia de fornecimento da DSM bem ágil, pois os componentes de alto valor agregado vinham de fornecedores já validados pela Mitsubishi, enquanto as versões básicas podiam ser produzidos com maior previsibilidade de custo. Com isso,
o Eclipse seguia ocupando 2 lugares ao mesmo tempo: o de um coupé viável para quem queria estilo e um carro a ser respeitado por quem entendia de preparação. A essa altura, a comunidade já tratava o modelo como uma lenda e despertava interesse de entusiastas ao redor do globo. A tríade Talon, Laser e Eclipse criou uma linhagem própria de oficina, com códigos de câmbio, listas de intercompatibilidade e receitas confiáveis de acerto que circulavam por revistas, catálogos e, depois, fóruns online. Poucos carros compactos dos anos 90 reuniram tantos fatores favoráveis em tão pouco tempo: a produção local, mecânica forte, versões bem escalonadas, espaço real para personalização e um visual que mal envelhecia. E tudo isso foi fundamental para que o Eclipse alcançasse um novo patamar, atingindo o topo. Porém... Parte 2. Auge e queda. O desenho baixo e arredondado com faróis escavados e linhas que fugiam do convencional fazia o modelo se destacar em estacionamentos cheios de sedãs quadrados. Só que, mais do que aparência, o Eclipse trazia conteúdo, e essa era a melhor parte. Enquanto outros japoneses como o Nissan 300EX e o Toyota Supra eram potentes, porém caros, o Eclipse oferecia emoção em um pacote que custava bem menos e estava ao alcance de uma fatia maior da juventude americana e posteriormente em outros países. Era comum ver exemplares turbo, originalmente com cerca de 190 cavalos, porém em preparações de 400 ou 500, dobrando ou até triplicando a potência de fábrica, transformando cupês de aparência dócil em máquinas de arrancadas temidas. Oficinas independentes nos Estados Unidos e no Japão construíram uma reputação sobre esse bloco, e o carro se tornou presença recorrente em campeonatos de drag e track days, virando um titã entre os rivais. O sucesso também passou pelas pistas de corrida. O Eclipse GSX competiu em campeonatos de turismo da IMSA, como a Firehawk Endurance Championship, onde conquistou vitórias de classe no início dos anos 90 em sua primeira geração. Preparadores independentes também levaram o coupé ao SCCA World Challenge, garantindo triunfos contra rivais japoneses como o Honda Civic e a Acura Integra. Graças à tração integral, o modelo encontrou espaço também no SCCA Pro Rally americano, onde se mostrava competitivo em provas de cascalho e neve. No Japão, versões preparadas marcavam presença em torneios de turismo e eventos de circuito. A consagração cultural, porém, ultrapassou os autódromos. Com a ascensão dos videogames de corrida no início dos anos 90, o Eclipse foi inserido em títulos que moldaram a cultura automotiva de toda uma geração. No Gran Turismo, no PlayStation, permitia que jogadores tunassem o coupé e competissem em pistas icônicas do mundo todo. Para muitos jovens que não tinham idade ou dinheiro para comprar um carro real, o primeiro contato com o Eclipse veio em forma de pixels, em horas diante de tela. E isso criou uma legião de fãs que sonhavam em reproduzir na vida real aquilo que faziam no videogame. No cinema, a imagem ganhou o status de culto automotivo. Em 2001, a estreia de Velozes e Furiosos colocou o famoso Eclipse Verde, pilotado por Paul Walker no papel de Brian O'Connor, como protagonista das primeiras sequências. O modelo simbolizava a entrada em um universo clandestino de velocidade e cultura de rua. O visual extravagante, com aerofólio exagerado, neon sob a carroceria e decalques agressivos definiu uma estética que dominaria o tuning por anos. A aparição no filme transformou o Eclipse de esportivo acessível em ícone pop, associado para sempre ao início da franquia, que se tornaria uma das maiores do cinema. Eu sei que esses últimos filmes recentes da franquia são um lixo, mas os primeiros eram bravos. Eu sou um merda, meu irmão. Entre os anos 90 e 2000, o mercado de peças aftermarket explodiu. Turbos maiores, suspensões ajustáveis, body kits de fibra de vidro e sistemas de escape ruidosos transformavam cada Eclipse em um projeto único. Revistas especializadas estampavam exemplares modificados em capas mensais, enquanto encontros noturnos em estacionamentos nos Estados Unidos mostravam dezenas de carros alinhados, cada um refletindo a personalidade de seu dono. E possuir um Eclipse
significava estar inserido em uma comunidade que valorizava a individualidade. Já no Brasil, ele era objeto de desejo distante, importado em poucas unidades e visto como uma raridade absoluta. Inclusive eu me lembro quando eu vi o primeiro nas ruas, bicho, era uma coisa assim muito diferente do que a gente estava habituado. Você lembra aí quando você viu o seu primeiro eclipse? Bom, e o que tornou um sonho coletivo e infelizmente inalcançável para a maioria na época do seu auge. No Japão, onde nasceu o motor que o impulsionava, o Eclipse era respeitado como uma variação exportada, uma espécie de filho que havia feito carreira fora de casa. Poucos modelos japoneses construídos fora do Japão conseguiram essa tal reputação global. A soma de todos esses elementos consolidou a imagem do Eclipse como um fenômeno. O carro que nasceu como produto de massa em Illinois acabou reconhecido no mundo inteiro como parte da identidade automotiva dos anos 90. No mesmo modelo convivia o carro que podia levar alguém ao trabalho, o projeto de arrancada que humilhava rivais nos 400 metros e um astro de videogame e cinema que moldava o imaginário coletivo. Porém, após todo o auge, vem a derrocada, a queda, e a do Eclipse foi amarga. O novo milênio trouxe ventos diferentes para a Mitsubishi, infelizmente. Se a década de 90 havia sido marcada por vitórias em ralis, modelos cultuados, motores cultuados e a consagração do Eclipse como ícone cultural, nos anos 2000 expuseram as fragilidades de um império construído sobre sonhos e alto risco. A marca que até então disputava espaço com a Honda, Nissan e Toyota, como uma das grandes exportadoras japonesas, entrou em uma era da globalização com uma sucessão de decisões desastrosas. O primeiro golpe veio de dentro. Em 2000, revelações de que a empresa ocultara defeitos em milhares de carros durante mais de 2 décadas arranharam a imagem construída com tanto esforço. Executivos foram presos no Japão, a confiança do consumidor despencou e a Chrysler, que havia comprado participações significativas na Mitsubishi Motors, iniciou seu processo de retirada. A crise abalou diretamente o destino do Eclipse, que já entrava em sua 3ª geração em um mercado cada vez menos tolerante a escândalos. Pouco antes desses escândalos, inclusive em 99, o Eclipse da 3ª geração seria lançado e refletiu uma mudança de filosofia, maior, mais pesado e com um desenho arredondado. Perdia-se o DNA esportivo que o tornara símbolo da juventude. A substituição do motor turbo 4G63 por um V6 naturalmente aspirado marcou o distanciamento definitivo das pistas. O carro ainda encontrava público nos Estados Unidos e chegou a vender mais de 70 mil unidades no seu auge, em 2002. Mas o apelo entre entusiastas desapareceu e foi aí que o modelo começou a perder a sua alma. O que antes era associado a ralis e filmes de ação tornou-se apenas um coupé de design ousado, mas domesticado. A 4ª geração, então, de 2005, tentou resgatar parte da imagem perdida. Com linhas musculosas e até versões de 263 cavalos, foi vendida como alternativa acessível a esportivos americanos. Porém, era tarde demais. A era do tuning que o sustentava havia esfriado. Os rivais como o Nissan 350Z, Subaru WRX e até o Mustang remodelado ofereciam propostas mais coerentes com o desejo do público. As vendas caíram ano após ano. De 72 mil em 2002, despencaram para pouco mais de 4 mil em 2011. E para selar o caixão, em 2012, o último Eclipse saiu da linha de Illinois, encerrando um ciclo de mais de 2 décadas. A Mitsubishi chegou a lançar uma edição final especial para marcar o adeus, mas a sensação era de fim da linha, melancólica, e não de celebração. O epitáfio, eita palavrinha, hein? Viria poucos anos depois. Em 2017, a Mitsubishi decidiu ressuscitar o nome Eclipse, mas não a proposta tão valorizada pela comunidade automotiva. Já bota o pi aí, editor. E que cagada, que merda que a Mitsubishi fez. Batizou um SUV compacto de Eclipse Cross, estratégia para capitalizar em cima da nostalgia. Para os fãs, o gesto foi um insulto,
um nome que representava velocidade, juventude e cultura de rua aplicado em um crossover sem identidade esportiva, e o choque foi imediato. Críticos chamaram o movimento de profanação de um ícone, e a Mitsubishi jamais conseguiu transformar o modelo em algo além de um utilitário comum. A própria imprensa automotiva americana ironizou o lançamento, comparando-se a usar o nome Supra em uma minivan. Essa manobra revelou o retrato de uma montadora que não fazia questão do contato com a base que lhe dera prestígio nos anos 90. Ao invés de investir em um sucessor digno que resgatasse a fórmula de leveza, turbo e tração integral, a marca preferiu seguir a lógica do mercado global de SUVs. E o resultado foi um produto que até vendeu em mercados emergentes, mas que jamais carregou a mística do nome que ostentava. Enquanto isso, outros contemporâneos seguiam um destino oposto. O Toyota Supra, mesmo após anos de hiato, voltou em 2019, carregando o peso de um mito que nunca deixou de ser reverenciado, mesmo que houvesse críticas sobre a nova versão. Eu já te falo mais. O Mazda RX-7, embora encerrado no início dos anos 2000, ainda hoje figura como um dos carros mais cultuados do Japão, sustentado pela aura do motor rotativo e pela presença constante em competições e cultura pop. Em ambos os casos, a herança até que permanece intacta, para muitos pelo menos, transformando cada exemplar sobrevivente em peça de culto. Já o Eclipse, que poderia ter dividido essa prateleira, teve sua linha de continuidade quebrada. Para muitos, o Eclipse perdeu a vida ainda em 2012, quando a última unidade deixou a fábrica. Mas eu sei que você que lembra dos tempos de glória do próprio Eclipse, talvez ele perdeu a vida muitos anos antes. Tô certo ou tô errado? Ah, e não deixa de participar da nossa newsletter. Você vai curtir muito esse projeto, é um jeito da gente trocar ideia aí mais próximo. Tem um link na descrição ou esse QR Code aí que está aparecendo na tela. O Cross não foi continuação, foi apropriação de um símbolo. A própria escolha do nome para um SUV é interpretada até hoje como a confirmação de que a Mitsubishi, pressionada por crises financeiras e mudanças de estratégia, optou por sacrificar sua herança em troca de sobrevivência. O legado do Eclipse permanece ambíguo. Foi um carro que deu voz a uma geração, mas infelizmente terminou seus dias reduzido à lembrança de glórias passadas. O mito sobrevive nos encontros de carro pelo mundo, em listas de carros mais tunáveis do mercado e em garagens que preservam exemplares das duas primeiras gerações. O nome perdeu o brilho ao ser colado em um SUV genérico do mercado. Era como se o próprio Eclipse tivesse sido engolido pela sombra que já não perdoava mais a nostalgia sem coerência. Mas essa história se repete em quase todas as fabricantes globais, e muitas delas escapam por um triz de cometerem erros graves que poderiam enterrar seus carros, como a própria Toyota com o Bad Boy Supra, que para muitos também morreu. Mas eu te dou mais detalhes dessa história no vídeo que já começou na sua tela. Te vejo já? Ah, e não se esquece de se inscrever na nossa newsletter, que eu prometo que você vai gostar, porque a gente vai mandar muita novidade.